Rafael Rodrigues Viegas, eu sou doutor em Administração Pública e Governo aqui pela Fundação Getúlio Vargas, EASP. Integro o CAPG, Centro de Estudos em Administração Pública e Governo. A ideia surgiu de fazer um estudo sobre a carreira dos Procuradores Gerais da República. Então eu reuni uma série de informações, atributos relativos à trajetória dos Procuradores Gerais, a carreira deles, a formação universitária, enfim, a atividade profissional deles, as posições que eles ocuparam no Ministério Público Federal. Eu tinha esse banco de dados e a partir disso eu desenvolvi a pesquisa. Bom, a pesquisa ela começa então com um trabalho exploratório, né, com base nos dados da trajetória dos procuradores gerais que serviram desde 88. A partir dessa pesquisa exploratória, então a pesquisa foi, enfim, desenhada na forma de tese. Em termos metodológicos, é um trabalho que lida com estudos de recrutamento de elites. Então a gente trabalha com dados biográficos, né, com fontes documentais, análise de documentos. Então, só para ter uma ideia, analisei praticamente 50 anos de documentos. Então, a partir disso, né, a gente tem, então, uma metodologia para categorizar esses dados, né? Então, aí, construindo um inédito banco de dados com a trajetória desses procuradores. Como a pesquisa passou a cobrir também a composição dos órgãos internos do Ministério Público Federal, como o Conselho Superior do Ministério Público, as câmaras de coordenação e revisão e a corregedoria, então eu precisei de acesso, né, a esses dados no Ministério Público via transparência. Então, a partir do acesso a esses dados, também categorizei, construindo um grande banco de dados com a trajetória dos procuradores gerais e a composição desses órgãos colegiados do Ministério Público Federal. Então, é possível destacar algumas coisas do trabalho, né? Primeiro, esse inédito banco de dados, voltado para a análise da trajetória dos Procuradores Gerais da República, chamando a atenção para a governabilidade do Ministério Público Federal e o que as designações nesse contexto de procuradores têm a ver com o que eu chamo de procuradores políticos profissionais. Como o exercício de poder pelos procuradores é capaz de afetar o funcionamento da democracia. A tese ganhou o prêmio aqui de melhor tese da FGV e AESP e também da Sociedade Brasileira de Administração Pública, a SBAP. Com isso, eu resolvi publicar esse material todo com um livro chamado Caminhos da Política no Ministério Público Federal. A tese, além de tratar de um inédito banco de dados que eu construí, ela também inova em alguns aspectos e especificamente, por exemplo, na discussão teórica, colocando as teorias das elites em um lugar mais central para entender um órgão de controle. A gente viveu recentemente um contexto e vive ainda um contexto muito conturbado, né? Ainda sob efeito da própria Operação Lava Jato, que tem destaque para procuradores da República, né? Procuradores que fizeram política não só dentro do Ministério Público Federal, mas fora do Ministério Público Federal. Então, como a tese ela está inserida nessa discussão e trata da Lava Jato apenas como um exemplo, mas menciona também outras operações, eu tenho sido chamado para falar do livro, né, e para pensar algumas mudanças em relação ao comportamento dos procuradores, né, a excessos, a abusos, a desvios, né, praticados por integrantes do Ministério Público. Então, por exemplo, eu já participei de audiências públicas na Assembleia do Maranhão, na Assembleia do Rio Grande do Sul e do Paraná, e de eventos acadêmicos em praticamente todo o Brasil. Então essa é uma discussão acadêmica, né, que precisa ser colocada e eu penso que, em termos de funcionamento da democracia brasileira, ela é inadiável, essa discussão.